pessoal, eu sou a Carol Duval e agora chegou uma hora muito legal. A gente vai conhecer um pouquinho mais da Janaína, que também é voluntária no Instituto Le Bleu. Ela que, junto com a Silvia, carrega com muito carinho os nossos encontros de pais. Conta um pouquinho pra gente, Janaína, como que foi a entrada na maternidade atípica? Foi bem interessante, mas também muito trabalhosa, porque meu filho, com 2 anos de idade, eu comecei a perceber alguns atrasos no desenvolvimento, na fala especificamente. E aí, falando para meu marido, que é isso, Janaína? Eu também demorei a falar. Aí minha sogra, a mãe dele, realmente, meu filho demorou a falar, isso é coisa da sua cabeça, Janaína. E aí, mas eu disse, tá, tudo bem, pode ser da minha cabeça, mas eu vou lá saber, tirar minhas dúvidas. E levei na fono, o que é que a fono disse? Fono do plano de saúde. Ela disse, olha, você tem direito a 10 sessões, então fez as 10 sessões e disse, agora espere, porque com o tempo seu filho fala. Então, Senhor. Então você imagine isso há 13 anos atrás, o nível de conhecimento que a sociedade inteira tinha sobre o autismo, mas os profissionais da área mesmo tinham pouco conhecimento. E aí levei mais para algumas fonos e aí a gente começou a fazer intervenções, mas nenhum diagnóstico chegava. E na minha família eu tenho uma pessoa com deficiência, então não era um tabu muito grande para a família da minha família. A família do meu marido, sim, eles achavam, na minha família não tem doido, né? Mas enfim, então foi uma luta, eu tive que lutar contra as minhas dúvidas e contra os profissionais também que não estavam qualificados na época para dar um diagnóstico. E aí ele depois recebeu aos 4 anos o primeiro diagnóstico, que foi TDAH, mas fechava TDAH, tem mais algumas coisas para investigar. E só depois que veio o autismo. E aí foi um grande choque, porque é interessante, porque apesar de ter na minha família pessoas com deficiência, eu achava que eu estava preparada. E como eu buscava esse laudo, esse diagnóstico, eu também achava que eu estava preparada. Mas na hora que a gente vê lá no papel o nome, aquilo se concretiza na nossa vida, meu mundo parece que abriu o chão, assim, eu me afundei, mas me afundei por alguns dias e saí para poder seguir a vida, né, e passar e dar o apoio que meu filho precisava. E você mudou a sua profissão? Foi interessante, porque minha formação é também na área de administração, e a gente tem empresas, eu fazia a administração disso na família, mas meu filho passou por um momento muito difícil, que foi, ele precisou fazer uma internação na UTI, não tinha vagas na UTI pediátrica aqui em Natal. Então eu estava com meu filho desmaiado, ele teve uma insuficiência adrenal, que foi difícil diagnosticar, e sem vagas. Então eu estava com meu filho desmaiado, entrando em processo de coma, sem eu poder fazer nada. Então, para mim, eu entendi que eu precisava me fortalecer, porque se aquilo aconteceu uma vez, se ele conseguisse sair daquela situação, eu teria que ser muito forte para enfrentar tantas outras dificuldades que poderiam vir. Então eu entendi que, como mãe, eu precisava me cuidar, eu precisava me fortalecer para poder só então ajudar o meu filho. E aí eu comecei a buscar, fui para os Estados Unidos, fiz alguns treinamentos lá, e vi que esse era o caminho para mim. Entendi que esse era o meu propósito de vida, porque depois que eu tive acesso a tantas informações, fui para a linha também do mindfulness, da meditação, da psicologia positiva, busquei também pós-graduação nessa área, na neurociência, e fui buscar essas formações. Eu entendi que essa informação era injusto para a sociedade, que eu ficasse com isso só para mim.
Então eu resolvi compartilhar esse meu conhecimento para ajudar também outras mães que não tiveram as oportunidades que eu tive. E como que você faz isso hoje? Então eu desenvolvi alguns treinamentos, tem um treinamento hoje que eu acho que é um treinamento inteligência emocional no autismo, porque ele vem para ajudar as mães a lidarem com os desafios emocionais, tanto para a mãe entender por que aquela criança está fazendo está tendo aquele comportamento, né, que muitas vezes não é uma birra, mas sim uma crise decorrente de uma desorganização sensorial, por exemplo. Então eu trago de forma prática e simples alternativas, sugestões para que as mães consigam ir no shopping, a criança pedir um brinquedo, a mãe não vai dar aquele brinquedo. E como é que eu digo não dou a uma criança sem que ela se desorganize? E aí a gente tem o livro Disciplina e Afeto, com a coordenação da Cristiana Martinez. A Cris Martinez, E um capítulo escrito por Janaína, isso, ensinando limites à criança autista. Como que a gente faz isso? É bem interessante e esse tema surgiu eu fui convidada pela editora literária porque eles estavam desenvolvendo esse projeto que era como criar filhos fortes emocionalmente e preparados para o futuro. E quando a gente pensa na criança autista, a gente trata hoje mais pensando no futuro. Então eu vi que hoje uma das maiores dificuldades das mães eram ensinar os limites à criança, porque a criança já tem tanta deficiência, já tem que fazer tanta coisa. Então às vezes é difícil dar um não quando ela quer. Me pegue logo, né? Pegue logo isso para me deixar quieta. Então, tadinha da criança, tadinho do meu filho, já não pode ter acesso a tanta coisa, então eu vou dar isso mesmo a ele. E não é o melhor, né? Exatamente. Isso a curto prazo pode até ser que resolva aquela situação, mas o que é que você está construindo a longo prazo? Então, a ideia desse capítulo é justamente ter orientações, tudo de forma muito prática, porque eu acredito que a gente tem que falar numa linguagem que as mães possam sentir no dia a dia o que é que aquilo vai impactar na vida, né? Fala uma, dá um spoiler. Por exemplo, eu vou dar um spoiler, é que às vezes a mãe quer dizer um não à criança, mas você pode dizer, meu filho, se ele quer quer almoçar, por exemplo, tá perto do almoço e o menino quer comer biscoito. Aí você pode dizer, meu filho, agora não é hora de comer biscoito, mas é hora do almoço. Então você pode escolher, você quer comer com a colherinha ou com o garfinho? Você está dando, isso é uma estratégia de escolhas limitadas. Você não tem a chance de comer o biscoito, você pode jantar, mas você quer essa colher ou essa? Então você tá... Porque isso, na realidade, às vezes isso é uma briga de poder. Então você vai disputar o poder com a criança. Você está validando o poder dela. Está validando o poder dela ou o seu, impondo, né? E quando você dá à criança a oportunidade dela escolher, e você ainda pode dizer mais, você decide. Sua escolha. Espetacular. Você decide. Mais dicas? Tá no livro. Tá no livro. Então, assim, são coisas práticas que funcionam no nosso dia a dia. A criança quer sair com muitas coisas, então faça roupas, por exemplo, 2 escolhas. Meu filho, entre essa e essa, você quer qual? Entendi. No lugar de dizer, não vá com tal roupa, não sei o que. Não, escolhe aqui. Decida, você decide. A roupa é sua, você decide. Espetacular. Então, assim, a gente quando entende isso de uma forma mais profunda, né, buscando um pouco nas bases, porque como é que a gente aprende a ser mãe? É na raça, né? É na raça, nas experiências que a gente viveu, e às vezes as experiências que a gente viveu não foram
as melhores, né? E é interessante a gente perceber também que as experiências que a gente viveu era baseada no conhecimento que os pais tinham na época deles. Porque se a gente perceber também, alguns anos atrás, há 20 anos atrás, na adolescência do meu pai, fumar era considerado na moda. Era sinal de que quem estava ligado, estava sempre associado à saúde, a bem-estar. Era um homem com um cigarro fortão. Bonito até, né? Era bonitão. Então hoje a ciência descobriu que o cigarro faz mal à saúde. Então, do mesmo jeito, a ciência descobriu que algumas formas de lidar com os filhos, elas traziam consequências negativas a longo prazo. Então, a gente, baseado nisso, tem todo o estudo da disciplina positiva e são esses fundamentos que eu trago para os meus treinamentos, para o treinamento que a gente está fazendo, o acolhimento. Fala um pouco mais do treinamento que a gente faz do projeto de acolhimento que tem no Leblon. É um projeto muito lindo, que eu sou muito grata pela oportunidade de participar. Eu desenvolvi esse treinamento juntamente com a psicóloga Silvia Sá. E a gente desenvolveu de uma forma que a gente tem encontros semanais, a gente estruturou 8 encontros para abordar temas específicos, onde as mães conseguem, a partir desses encontros, se perceber como mãe, como mulher, como esposa, como filha. Como pessoa digna de ter um momento de autocuidado. Sim, exatamente. Então, para a gente conseguir ter essa percepção e outros olhares para os nossos diversos papéis na sociedade. Então, são 8 encontros, atualmente online. Sim. Qualquer pessoa pode participar. É só entrar em contato, né? Ficar ligado nas redes sociais. A gente está terminando o grupo nesse ano agora de 2023. Para o próximo ano a gente vai abrir novos grupos. Então, quem quiser participar, fique atento que o Instituto Leblon vai divulgar no momento que a gente for abrir uma nova turma. E quem quiser fazer um treinamento individual, específico com você, como que te encontra? É só acessar minhas redes sociais, chamar Janaína Sá e aí a gente passa as informações direitinho. Hoje eu não tenho nenhum curso aberto para inscrições, mas eu tenho já a lista de espera para que assim que a gente for abrir uma nova turma, a gente conseguir encaixar essas pessoas. E nessa experiência de 13 anos de maternidade atípica, que conselho que você dá para quem está agora lá, sedento por conhecimento? Que a gente buscar conhecimento é um ato de amor pelo nosso filho. Porque quando a gente busca isso, está dizendo que a gente está fazendo o possível para tornar a vida dessa criança mais tranquila e mais feliz. Né? Não que a gente vá garantir a felicidade do filho, não é isso, mas a gente está dando possibilidades para essa criança e essa família também, né? Porque a gente não fala só da criança autista. Geralmente se tem um irmão, geralmente tem um primo, tem uma relação familiar. Então, o meu recado final é que a maternidade é um presente divino. E você merece vivenciar essa maternidade atípica de forma plena e busque isso, que é totalmente possível. Ai, que lindo! Obrigada! Por nada!